Boa tarde. Nesse momento, o vídeo que eu vou postar no canal tem uma temática muito complexa e problemática, que precisa ser respaldada na sociedade atual. Porque é um assunto que nós tanto aprecia, como também nós já vivenciou como ser humano no dia a dia. Porque ele relaciona a questão da emoção com a razão na vida humana. Podemos dizer que esse assunto ele tem um significado, mas antes de eu abordar o significado, as causas, os fatores, é, os sintomas e as ações de prevenção desse momento, né, desse assunto, podemos dizer que ele, a princípio, nós podemos respaldar na Bíblia. A Bíblia ressalta que teve um homem na Bíblia que passou por um momento de depressão. Esse homem, muito conhecido como o profeta Elias. Elias, ele pediu a própria morte. Por que como ele pediu a própria morte? Porque ele se sentia ameaçado. Ele se sentia ameaçado como profeta naquele tempo de Acabe e de sua esposa Jezabel. A qual Jezabel, mulher que odiava, pode dizer assim, os cristãos naquele tempo, mandou matar a fio de espada a todos os profetas daquele tempo. Então Elias se sentiu tão constrangido e pediu a Deus a própria morte. Mas Deus fez ele como? Descansar, dormir, mandou ele beber e comer. Deus é tão maravilhoso. Mas mesmo assim ele fugiu para uma caverna, a qual Deus não aceitou ele ficar ali, mandou ele sair daquele lugar, diante daquele isolamento. E esse assunto que nós vamos abordar nessa tarde, a temática, é sobre a depressão. Depressão essa que nós podemos dizer, irmãos e amigos, que faz parte do canal, que a depressão é tipo uma doença. Uma doença o quê? Psiquiátrica, crônica. Por quê? Porque ela atinge praticamente a parte cognitiva do ser humano. Isso recorrente ao quê? A questão da produção ou alteração da vida emocional. Porque ela atinge diretamente o comportamento diante do seu aspecto patológico. Isso é tanto, mas Deus é tão maravilhoso que diz na palavra do Senhor, na Bíblia, Salmo 55, versículo 22, lança toda a tua cuidado ou carga sobre o Senhor, e ele te sustentará e jamais deixará que um justo seja abalado. Ou coisa boa, né? E a questão da depressão, ela causa, irmãos e amigos, um problema assim, nós podemos dizer assim, que um dos exemplos que a depressão causa, quando acontece a princípio, é a questão do sentimento de culpa. Tudo nós sentimos culpa. Se nós falamos alguma coisa, sentimos culpado pelo que nós falamos. Se nós tomamos uma atitude, nós sentimos culpado porque tomou e não foi correspondido. Podemos dizer também a tristeza, abala nosso emocional. A questão da desesperança, nós não temos mais esperança, fé de conseguir algo na nossa vida. Perde o foco. E a amargura, porque nós ficamos machucados com um jeito assim de não foi correspondido. Podemos dizer que as principais causas da depressão é a genética. Genética é essa que nós podemos dizer assim, que ela é adotada dentro do comportamento genético do homem. Ou seja, alterando o corpo, a mente e o organismo do ser humano. Afeta diretamente todo o corpo do ser humano, causando assim o que, Elielson? Tipo, ao longo da vida. Isso pode ser tanto antes do seu nascimento, como durante o seu nascimento, recorrente ao que? A sua descendência, seus pais. Como também pode ser adquirido ao longo do tempo, por algum momento que você passou. Situação que você achou assim que não conseguiria superar. A questão da bioquímica cerebral, podemos dizer que é uma deficiência, que ela atinge principalmente, amigos e irmãos, a questão das substâncias cerebrais. Que substâncias é essas? É aquela chamada de neurotransmissores, ou seja, por sua vez, ela envolve a questão das atividades motoras. Atividade motora é essa que nós podemos dizer o sono, o apetite, o senso de humor, tudo isso. Eu não vou dizer que eu nunca passei, já passei por depressão. Mas uma depressão sigilosa, sem divulgar para ninguém, que quase me causa a morte, pois eu apenas pensei na situação. Eu não cometi o ato, mas eu pensei em cometer, pois
foi uma decepção amorosa. E também outros mais, né? Outros fatores. E podem dizer outra causa da depressão é os eventos vitais, que é aquele que se caracteriza por algum acontecimento que você se estressou no seu dia a dia, seja ele desencadeado através de o que? Algum episódio, alguma fase da sua vida que você tem passado por um momento de crise, de dificuldade, a qual você teve ali a predisposição da doença. Você não teve o problema, mas você teve tipo o início, entendeu? Da situação. E isso pode ser desencadeado em uma situação tanto de trabalho, excesso de trabalho, muitas vezes acontece, uma briga conjugal, um bullying. Tudo isso é um evento vital que pode acontecer no nosso dia a dia. E isso fazer com que nós se corte, nós queira pular de uma ponte, tirar a própria vida, tudo isso. E podem dizer, amigos e irmãos, que os fatores principais, assim, contribuindo para a depressão, temos vários, né? Mas assim, nós podemos citar alguns exemplos muito comuns nos dias atuais, que você vai até se relacionar com alguns. Podem dizer que existe o histórico familiar, o transtorno psiquiátrico, o estresse, a ansiedade crônica, os traumas, as doenças, a dependência de algo, seja ele droga, seja ele álcool, seja o que for, né? E as disfunções hormoniais, né? Então são esses os principais fatores que eu posso dizer assim, amigos e irmãos, que contribuem para a depressão. Se eu for transmitir cada ponto aqui, eu vou passar muito tempo, mas esses são os principais riscos que causa. Podemos dizer que os sintomas que afetam diretamente a depressão, tem inúmeros também, uma série, mas eu vou citar alguns para você ter uma lógica do como é constrangedor. Você aprendeu as causas, os fatores de risco que contribuem e a questão agora dos sintomas. O primeiro, o baixo senso de humor, a falta de memória, a falta de iniciativa. Você não tem mais aquela coragem de tomar um posicionamento, você se sente incapaz, entendeu? A falta de memória, você esquece rápido das coisas. O baixo senso de humor é aquele que você não tem mais autoestima, você não tem amor mais próprio, nem tem autoconfiança em si mesmo. O cansaço excessivo, isso deriva da questão do trabalho, do fardo que você carrega todo dia, né? De uma família, uma pressão familiar todo dia. Aí podem dizer outro, o pensamento negativo. Você nunca se considera uma pessoa alta, uma pessoa com grande valor. Você sempre considera um patinho feio. É uma pessoa com baixa complexo de inferioridade, né? O outro, a insônia, você perde muito sono, a falta de apetite, a preguiça, tudo isso é em relação ao quê? As queixas e as ausências que você acontece dentro da depressão. E o outro, principalmente, o interesse de morrer, você pensa, quando você está com a depressão, você sente o interesse de morrer e ser isolado, ficar sozinho, sem ninguém por perto, e assim você pensa em morrer a qualquer custo, porque não tem mais prazer de viver. E o principal, né? O espírito de inferioridade. Esse é o principal. E agora nós podemos dizer que há algumas ações que podem ser prevenidas, que podem ser trabalhadas para prevenir. A questão da dieta equilibrada é muito importante. Uma atividade física regular, isso também ajuda muito. A questão de um tratamento, você ir para um psicólogo para se abrir, também como um médico, vai passar ali no seu consultório, vai passar um remédio, passar um conselho, tudo isso. E um diálogo entre amigos e familiares. Você deve dialogar mais, conversar mais com seus amigos, conversar mais com seus familiares, tudo isso. E a autoconfiança, você mostrar seu valor próprio. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar nós, amar o nosso próximo como a si mesmo. Se nós amamos a si mesmo, nós vamos amar o próximo. Então nós temos que ter amor próprio. E fé em Deus. Podemos dizer, para concluir, que muitos pensam que isso é uma besteira. Depressão, mas não é besteira não, viu? É coisa séria que deve ser trabalhada todos os dias, porque não é coisa do inimigo que coloca na nossa mente, não. É as nossas decepções, é as nossas rejeições, é a nossa inferioridade. Isso tudo contribui, isso tudo acarreta para que nós possamos sentir a falta de autoestima. Podemos dizer alguns versículos para encerrar esse vídeo.
Alguns versículos dizem assim, ó: em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce um irmão. Ok, Provérbios 17, 17. Outro que diz assim, em 1 Pedro 5, 7. Lança o teu cuidado ao Senhor, e Ele cuidará de vós. Oh, coisa maravilhosa. Aí a palavra também do Senhor diz em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ó, a frase aí, quando você vai buscar Deus, quando você vai ter uma intimidade com Deus. E o outro também, em João 16, 33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então nessa tarde eu concluo dizendo: não te espante, não te assombre, não desespere, não perca não se preocupe. Apenas Deus vai resolver seus problemas, vai suprir suas necessidades. E não deixe jamais, isso já aconteceu comigo, mas eu digo para você esse conselho: não deixe jamais a depressão ser seu pior inimigo. E sim, não deixe que, como diz um ditado popular, a mente vazia é ofício do diabo. Mas se abra, não tenha isolamento social. E se abra, converse com outras pessoas. Mostre o que você está passando. Sei que nem todo mundo vai ter a capacidade e habilidade para resolver seus problemas. Mas não deixe, porque você tem um grande valor. Porque tem um que diz assim: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então você tem um valor. O Espírito Santo habita em você, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Então desde já, eu agradeço. Curta lá o vídeo agora que eu vou postar esse vídeo, como também se inscreva e compartilhe esse vídeo com os outros amigos. E obrigado esse momento, a oportunidade que você deu e assistir esse vídeo.